Santo, daqui a pouco todo mundo sai daqui quente, aquecido para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus, adorar ao nosso Deus, pedir ao Senhor que receba o nosso louvor, a nossa adoração, sermos gratos a Ele através do nosso louvor, por tudo que Ele tem feito por nós. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, somos gratos a Ti por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai querido, por cada um, Senhor amado, presente neste lugar, por aqueles que estão pelo caminho, Senhor, aqueles que não poderão vir, que o Senhor possa, Pai querido, visitá-los, tocá-los, Senhor amado, dar a eles mais oportunidade de Te servir, Te adorar, entoar louvores ao Teu nome para todo sempre. Obrigado, Pai querido, nós Te agradecemos por tudo. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque é para Ti, somente para Ti. Muito obrigado por tudo, no nome, por obra e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, o Salmo de número 100, quero ler com vocês, Salmo de número 100, 5 versículos, um salmo muito conhecido, mas é um salmo que nos convida a celebrar ao nosso Deus. Toda criatura deve celebrar ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. E você louve ao Senhor nessa noite. Som. Graça e paz, queridos, amém? Não, tá fraco, gente. Muita boca para pouco amém. Graça e paz, querido, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Muito bom ver vocês. Eu me sinto muito em casa quando estou com vocês. Estamos aqui para adorar. Sei que vocês estão com frio, mas acredito que o Espírito Santo irá aquecer cada um de nós. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Nas palmas comigo assim, ó. Bem forte, bem forte. Mais forte, vai. Declare bem forte assim, ó. E ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. E ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra declara assim, ó. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo bem forte assim, ó. E ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. E ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra rei forte declare. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Declare mais uma vez, Leão. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
prevalecer. Ele é o leão, assim, ó. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma torre em tempo de guerra. Ó, esperança de Israel. Diga mais uma vez, ele é o leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza. Uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Bem forte assim agora, ó. E vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Bem forte, diga! E vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Serve os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Bem forte, diga assim! E vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, as mãos do céu irão, serve os muros para mim, quando Jericó chegou ao fim. E foi com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Aleluia! Aplauda o Senhor, amém? Amém, irmãos? Eu sei que nem tudo é pula-pula. Entendeu? É só para dar aquela aquecida. Amém? Aleluia. Vamos declarar que, independente de tudo que esteja acontecendo, sabemos que o Espírito Santo, ele está conosco. Vai aparecer lutas, vai aparecer batalhas e iremos romper em fé. Porque o nosso Deus, ele tem nos guardado. O nosso Deus, ele tem lutado nossas batalhas. E a cada dia, ele tem mostrado que está do nosso lado. Se hoje estamos aqui, é porque sabemos que ele ainda tem um propósito na nossa vida. E que se estamos aqui hoje, é porque ele tem mantido as nossas forças, nos mantido de pé. Amém? Vamos adorar a Deus. Aleluias. Declare, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim, diga, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé.
lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare mais uma vez, Senhor, bem forte, cada vez que a minha fé, diga. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Jesus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas, declare. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que essa luta não é maior do que nosso Deus. E não vão me impedir de caminhar. Tira bem forte esse diante. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer sobre as águas. Minha vida se abre um tempo rompendo em fé, ousadia, movimento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se tirar do tempo, ousadia sobrenatural. Vou lutar e vencer, cada dia rompendo em fé. Cada dia declare, a cada dia rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Pai Santo Jesus. Amém, irmãos? Para poder fecharmos com chave de ouro, vamos declarar que nos rendemos aos pés de Jesus. Nós temos muitos motivos para poder agradecer, para poder adorar, para poder nos render a Jesus. O motivo mais primordial é: Ele se entregou por nós naquela cruz. Se hoje estamos aqui, é por causa da sua infinita misericórdia. A infinita misericórdia, o amor de Deus que teve de entregar o seu único filho. Então que possamos nesse momento entregar o nosso melhor e declarar para Ele: Pai, eu me rendo aos teus pés, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Se você crê, declare bem forte: eu sei que amanhã preparado pra mim. Aleluia. Declare mais uma vez: a ti, Jesus, eu irei clamar. A ti eu vou clamar,
Pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Pai, por ti vou caminhar, Pai. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, tu és a direção. O sol a brilhar. Tudo pode passar. Seu amor me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. É tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. É tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Leva suas mãos agora e declare: Pai, estamos aqui na sua presença. Jesus. Eis-me aqui. Declare mais uma vez, vem. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que preciso pra. Eu me lanço aos seus braços, Jesus. Eu me lanço aos teus braços. Queremos mais daquilo que encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus. Eis-me aqui. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda bem forte. Glória a Deus. Reverendo Ricardo. Olha para ele, gente. Ele tem aquele pique de nome de Deus, né? Reverendo. Nome do manto. Graça e paz, amém, irmãos? Diante dele aqui, quem não é, passa a ser. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu tinha uma mensagem ofertória. Eu tinha. Na hora que eu fui tomar banho, o Senhor falou comigo outra coisa. E quem sou eu para dizer não? Né? Então vamos lá. Isaías 45, versículo 1. Vou ler 2 versículos, tá, irmãos?
Isaías 45, primeiro, que diz assim: assim diz ao Senhor, ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. E a segunda é Isaías 63, versículo 7, que diz assim: falarei da bondade do Senhor, dos seus grandiosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Tem nada a ver com dízimos e ofertas, mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui hoje. Podem sentar, irmãos. Isaías foi um dos grandes profetas que foi usado para falar sobre o cativeiro babilônico. E o engraçado, o singular dele, é que ele não só trouxe as profecias do cativeiro, como ele trouxe a profecia e o nome de quem ia libertar eles do cativeiro, Ciro. E isso, irmãos, há 200 anos antes do povo ir para o cativeiro. Olha o poder de Deus. E no mesmo instante, ele agradece ao Senhor por já ter liberto eles do cativeiro. Tudo isso 200 antes de tudo acontecer. Ele profetiza o problema que o pessoal ia passar, ele profetiza quem ia libertar e ele já agradece. O que o Senhor colocou no meu coração hoje? Tem alguém aqui que está com algum problema que aos seus olhos está muito difícil, mas sabe que o Senhor já tem o nome de quem vai te libertar dele. E quem vai passar por um problema, você está achando que isso vai acontecer? Não se preocupe, o Senhor já tem o nome de quem vai te socorrer. E o Senhor está falando hoje aqui, ora e agradeça, porque a vitória já foi dada. Quem crê diz amém. Glória a Deus, isso foi o que Deus colocou no meu coração. Que Ele já tem a solução, mesmo antes do problema chegar. E quem já está no problema, é só aguardar, que o nome de quem vai te salvar é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por falar aos nossos corações, desde o momento em que saímos de casa, Senhor. Nos tome em Tuas mãos, tome as nossas ofertas, tome os nossos dízimos em Tuas mãos, Senhor, porque Tu sabes que é feito com amor, é feito com carinho para a Tua casa, Senhor. Tome todos em Tuas mãos. Quem puder ofertar, quem não puder, abençoe da mesma forma, Senhor Jesus. Venha fazer o seu mover neste local. É o que te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, o momento ofertório, acredito eu, na minha concepção, que seja um momento alegre, feliz, contente. Porque é um momento onde a gente vai entregar aquilo que o Senhor tanto nos deu. A gente vai entregar uma pequena parcela daquilo, de tantas as bênçãos que Ele tem nos dado. Amém? Então, para um momento tão especial assim, eu gostaria de cantar um louvor especial, alegre, em agradecimento ao nosso Deus. Amém? Convido vocês a ficar de pé. Eu sei que vocês estão cansados. Eu também estou. Mas para o nosso Deus a gente tem energia de sobra. Amém? Glória a Deus. Declara assim, ó. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo, não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nas palmas! Eu agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé.
e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou do mundo, glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós estamos comigo. Assim, ó. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você a minha história me fez o que ninguém podia imaginar. Você acredita? Isso é tudo, só vivo pra você. A força e o louvor a Deus e levanta das minhas mãos é pra dizer que pertence ao amor. Olha, a força e o louvor a Deus e das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Maravilha, a honra, a glória, a força e todo louvor seja ao nosso Deus. Queridos, pegue a sua Bíblia por gentileza. Pegue sua Bíblia por gentileza e abra comigo no segundo livro do profeta Samuel. Gente, eu gostei desse negócio aqui de todo mundo ficar de frente para cá, assim. Ah, ficou muito legal, né? Fabiana. Firme. André falou que não foi ideia dele, não. Segundo livro do profeta Samuel, queridos. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Versículo de número 11. Dois versículos, 11 e 12. Segundo livro do profeta Samuel. Todos acharam? Amém? Vamos devagar então. Segundo livro do profeta Samuel. É o segundo. Capítulo 6, versículos 11 e 12. Amém? Então vamos lá. Versículo 11. A arca do Senhor, repita comigo, a presença do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Agora olha o 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom
e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus, ou da presença de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca do Senhor para a casa, a cidade de Davi. Amém? E você podeis assentar, por favor. Vamos meditar aqui sobre esse episódio. É um texto que eu gosto muito de ler, uma história que eu gosto muito de assistir quando posso. Gosto muito de ler também sobre a história de Obed-edom, a história de Davi. Quando Davi, ele assume todo o reino de Israel por completo como rei. Deus, ele coloca no coração de Davi um desejo de trazer para Israel a arca que havia sido levada pelos filisteus. O livro do profeta Samuel, capítulo de número 1 em diante, o primeiro livro, você tem a narrativa do início da monarquia. O final do período dos juízes, pelas mãos do profeta Samuel, e também juiz Samuel, que herda, assume a autoridade para julgar Israel das mãos de Eli. Todos nós conhecemos a história do profeta Eli, como os seus filhos viviam na casa do Senhor, no tabernáculo, e como o profeta Eli, o sacerdote Eli, não corrigia os seus filhos conforme a lei de Deus. E ali Deus rasga a linhagem do sacerdote Eli e transfere o sacerdócio para Samuel. Samuel vem crescendo de criança, aprende a trabalhar na casa do Senhor e Deus coloca nas mãos dele todo Israel, para julgar Israel. É então nesse período que o povo deseja agora a monarquia, porque até então o governo de Israel era teocrático. Israel vivia uma teocracia, Deus, cracia, governo de Deus, através dos líderes que ele constituía sobre a nação, para julgar a nação politicamente, para julgar a nação espiritualmente e para ensinar também, junto com os sacerdotes, a lei de Deus. Agora o povo deseja um rei para si. Então, o governo deixa de ser teocrático e passa a ser monocrático. Agora passa a existir a monarquia. E é complicado porque quando a gente rejeita o governo de Deus, sabe, as coisas não caminham tão bem. Então aqui a gente já tem uma lição histórica. Nunca rejeite o governo de Deus na sua vida. Sempre queira o governo de Deus para a sua vida, porque isso te fará bem, você viverá bem. Apesar de Israel ter um rei, por permissão de Deus, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, o último dos juízes, prefere ser governado por Deus. Prefere ser governado por Deus. Então não rejeite nunca o governo de Deus sobre a sua vida. No mínimo detalhe, não deixe que o seu emocional e que o seu psicológico roubem o governo de Deus na sua vida. Porque o dia que isso acontecer, queridos, você está fadado a um fracasso. E talvez um fracasso de morte, seja ela espiritual ou física, não importa. Mas quando Deus ele tem o governo da nossa vida, o Espírito Santo nos guia e nós seguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus até aquele grande dia. Por quê? Porque estamos governados pelo Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não rejeite. Queridos, o que acontece aqui é algo interessante. Por quê?
Deus designou a Moisés para construir a arca, que a Bíblia chama de Arca da Aliança, um concerto espiritual de Deus com o povo. Nós falamos aqui na quinta-feira sobre o Espírito Santo. Olha a relação do Espírito Santo no Antigo Testamento com o seu povo. Nós falamos da relação no Novo Testamento. O que o Espírito Santo faz no tempo da graça. O que ele é hoje, suas características, pelo menos algumas delas. Deus institui para Moisés a ordem de construir esse caixote de uma madeira específica, com ouro por fora, a imagem de 2 querubins, que, segundo a Bíblia Sagrada, um dos significados desse querubim era para guardar a presença de Deus ali. E o Espírito do Senhor descia naquela arca, naquele caixote, para então, lá dentro do tabernáculo, Moisés, o sumo sacerdote, ou Arão, ou os possíveis futuros sumos sacerdotes. Nós temos, por exemplo, Zacarias. Quando Zacarias entra no templo, lembra em Lucas que chegou a ordem do seu sacerdócio para oferecer o sacrifício e para entrar no Santo dos Santos para trazer a resposta para o povo. Ele não trouxe a resposta para o povo. Ele recebeu de Deus a profecia de que João Batista nasceria. Então a função do sumo sacerdote era essa, adentrar no Santo dos Santos, onde a arca da aliança estava, onde a presença, o Espírito do Senhor descia, para então falar com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ao povo. Queridos, quando Eli comete o pecado da falta de correção aos seus filhos, Israel é invadida pelos filisteus, a arca da aliança, esse símbolo da presença de Deus, é levado para a casa dos filisteus, para o templo de Dagon. Chegando lá, no templo de Dagon, Deus mostra para o povo filisteu que ele vence o povo filisteu apenas pela sua presença. E ele não depende do povo de Israel para isso. Aqui no primeiro livro você encontra a história. Se você assistir também a Rede Record, ela também contou um pouquinho da história. Então todos nós conhecemos o pano de fundo. A arca volta para Israel por causa das chagas. Pelo que Deus operou no templo de Dagon e na terra dos filisteus. Eles temeram ao Deus de Israel e mandaram a arca de volta. A arca vem e é depositada na casa de um homem chamado Abinadab. Repita comigo, Abinadab. O primeiro pano de fundo que nós temos é a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Depois ela é levada de volta para Israel, para o local onde Davi havia designado para que a arca de Deus ficasse, para que o povo pudesse adorar ao Senhor e ali ter a presença do Senhor, como ele instituiu lá atrás com Moisés. Queridos, isso aqui é muito interessante. Você leu o versículo de número 12 comigo? E no versículo de número 12, tem um pano de fundo histórico que te diz assim: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e a tudo quanto ele tinha, dentro de um período de 3 meses, por causa da presença de Deus, por causa da arca do Senhor. Mas a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. E aqui eu já aprendo. Aqui eu já aprendo algo. Rodinei. Por quê? Faço parte, Abinadab, faço parte do povo de Israel, tenho comigo o símbolo, mas não tenho a bênção.
Eu sou do povo, estou no grupo, estou inserido no meio, digo que tenho o símbolo na minha vida, na minha casa, mas não recebo a bênção. Por quê? Se você fizer um cálculo rápido, básico, Atos dos Apóstolos, quando Estevão está contando a história do seu povo, já prestes a ser apedrejado, que ele está pregando para falar sobre Cristo, ele vai dar o pano de fundo da nação. Ele vai nos dar um dado muito importante para isso aqui. Ele vai dizer que Saul reinou 40 anos. Espera aí. A arca vai para a terra dos filisteus antes de Saul reinar, certo? Então, se Saul reinou 40 anos, significa que a presença de Deus, a arca, o símbolo, está pelo menos 40 anos ausente de Israel. Mais um outro texto, se não me falha a memória, em 1 Crônicas, me diz que a arca fica na casa de Abinadab 20 anos. Então espera aí. Eu tenho 40 mais 20. São 60 anos. 60 anos a arca, a presença, o símbolo da presença está ausente de Israel. Eu faço uma pergunta. Como pode um povo viver tanto tempo ausente da presença de Deus? Será que tem explicação para isso? Será que tem explicação para a vida daquela pessoa, sabe, que você olha, que já cantou, que já pregou, que já louvou, que já sapateou, que já pulou, que já fez de tudo que você possa imaginar, estando inserido no corpo de Cristo, na igreja, nos cultos, nas festas, sabe, nas comemorações, está tanto tempo longe da presença do Senhor. Esses dias eu passei por uma rua e vi uma moça, por ética, eu não vou citar o nome da pessoa, um copo de cerveja na mão. Aquilo, sabe, doeu meu coração. Aquilo doeu meu coração. Porque o tanto que eu já vi aquela moça orar de joelhos, sabe, glorificar ao Senhor, falar com o Senhor, clamar ao Senhor, crer no Senhor Jesus. E hoje, aquilo doeu meu coração. E eu fico me perguntando, como pode? Será que isso é possível? Vivermos como se a presença do Espírito Santo não fosse notável. Isso aqui é o mais difícil. Não notar a presença do Espírito Santo é uma coisa. Agora, viver como se ela não fosse notável é outra completamente diferente. Por quê? É como se eu estivesse ignorando ele. Eu sei que ele existe, eu sei que ele está presente, eu sei que ele está comigo, eu sei que ele caminha comigo. Nós lemos na quinta-feira, estará convosco, estará em vós. Como João disse, as palavras de Cristo. Mas eu vivo como se ele não fosse notável, sabe? É como se fosse o meu sapato que eu calcei e foi, sujou, depois eu coloco. É como se fosse uma cadeira, um banco, só serviu para eu usar, só serviu para eu utilizar. Quando eu olho para o texto, para o pano de fundo do que acabamos de ler aqui, queridos, eu vejo um Israel dessa forma. Quando em muitas as batalhas, a arca iria na frente do exército e o exército vencendo batalhas. E agora eu tenho um Israel que luta as guerras de Deus, porém a presença dele não é notada, sabe? A presença dele passa despercebida. Só que Deus é magnífico. Deus é especialista aqui. Ele, sabe, ultrapassa o nosso pensamento milhares e milhares a anos-luz à nossa frente.
Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É o que Deus diz. Eu sei o que eu penso de vós. Eu sei o que eu penso de vós. Tem gente que diz assim, os sonhos de Deus não sonha, querido. Quem sonha é ser humano. Deus planeja. Jó disse bem sei eu que tudo o Senhor sabe, e nenhum dos teus planos. Deus planeja. Deus outorga autoridade para que os planos dele se cumpram. E tudo aquilo que ele planejou vai se cumprir. Por que vai se cumprir? Porque ele é perfeito. Aleluia. Ele é perfeito, ele é sábio. Quem vive na sua direção, vive o cumprimento dos seus planos. Tiago, não tem nada dando certo. É aí que está o plano de Deus. Porque se tudo caminha certinho, sabe? Nos mínimos caminha certinho. O Espírito do Senhor é como se não fosse notável. Mas quando a chapa começa a esquentar, quando as coisas começam a dar errado, e você olha para Deus e diz, eu estou exatamente onde o Senhor queria, exatamente aí, porque é aí que você vai me ver, é aí que você vai me conhecer. É exatamente no meio desse fogo aí que você vai me conhecer. Agora olha para esse pano de fundo de Israel. Lá no deserto, o perigo está vindo atrás. À frente tem o mar. Mas o Senhor está no meio do povo, guiando o povo de noite com uma coluna de fogo e guiando o povo durante o dia com uma coluna de nuvem. O que o Senhor está dizendo aqui? Não importa o perigo, eu sempre estarei no meio do meu povo através da minha presença. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tinha, queridos, quem tinha aqui que perceber isso logo assim era Davi. Por que Davi? Porque Deus caminhou no meio do seu povo na batalha através de Davi, pela vida do menino. O perigo está lá. Será que eu sou algum cachorro? Será que eu sou algum cão? Vão me deixar gritando aqui? Não tem nenhum aí do exército que possa pelejar contra mim? Ou possa lutar comigo? E aí chega o menino. Chega o menino. Carregando a presença de Deus. Porque é assim, querido. Quem carrega a presença de Deus, onde chega, causa um reboliço. Está tudo errado. Mas quem traz a presença de Deus começa a encaixar o quebra-cabeça. Começa a fazer o quebra-cabeça encaixar, sabe? Assim, ó. Começa a fazer o quebra-cabeça encaixar. Por quê? Porque a presença de Deus está ali. Aí o menino olha para o perigo, olha para o camarada lá, olha para o povo, vem cá. Quem é esse Golias? Foi isso que ele disse? Quem é esse camarada aí? Foi isso que ele disse? Quem é esse soldado aí? Esse soldado é grande, né? Não. Ele olha para a promessa. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Quem é? Para pelejar contra quem? O exército de quem? O exército de quem? Sabe os leões, queridos, os gigantes da vida atual, esses incircuncisos, é assim que você tem que fazer. Quando você vê alguém fraco, caído, sabe? Daquele jeito, não está na presença do Senhor, você tem que olhar, quem é esse incircunciso aí que está atrapalhando o exército do Deus vivo? Sabe? E ali Deus manifesta a sua presença através da vida do menino e faz o gigante cair. Davi corta a cabeça do gigante. Assume o reinado de Israel. A história vai. Quando de repente Davi pensa assim, eu preciso trazer a arca, a presença de Deus de volta para Israel, porque ela não está aqui. O símbolo, senão o ritual não está completo. De fato, não estava completo. Porque o rei tem a sua função. O sacerdote tem a sua função. A lei de Deus é perfeita. O rei vai julgar o povo segundo a lei de Deus.
Mas quem vai oferecer o sacrifício e ouvir Deus falar é o sumo sacerdote para ensinar o povo. E o que está faltando para o reino estar completo? A arca, o caixote, onde Deus disse que desceria, onde a sua presença estaria. E Davi diz assim: vamos trazer a arca da casa de Abinadab de volta para Israel. Davi pega a arca, pega o melhor carro, coloca bois para puxar o carro e põe a arca em cima do carro. 2 filhos de Abinadab vêm conduzindo o carro. A história conta que quando o carro passa uma das rodas e em cima de uma pedra, o carro balança, a arca vai cair. Aí Uzá coloca a mão para proteger a arca e o Senhor recolhe a vida de Uzá, para dar uma lição a Davi e para nos dar uma lição. Para dar uma lição a Davi, fica para você como dever de casa. Quando você lê, você vai descobrir. Agora, para nos dar uma lição, porque eu fiz questão de dizer para você que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab, porque Uzá morre. Tenta fazer associação. São 20 anos que eu tenho a presença de Deus na minha casa e agora eu morro por causa dela, sendo fulminado, culpado. Que Deus injusto é esse? Que tipo de rei é esse que me coloca nessa fogueira? Antes que Deus opere a sua justiça, primeiro ele vai se aproximar. Primeiro ele vai se manifestar. Primeiro ele vai se apresentar. Se todavia você virar as costas para ele, você está pronto para a justiça de Deus. Durante 20 anos, dessa forma que Uzá se comportou. Na casa de Abinadab, 20 anos sem prosperidade, sem bênção. 20 anos sem culto. 20 anos sem nada relacionado à presença de Deus em sua casa. Por quê? Não basta só ter, querido. Eu preciso dar valor. Não basta só dizer que eu sou do meio. Eu preciso dar valor àquilo que eu digo que eu creio. Eu preciso ser fiel àquilo que eu creio. Eu preciso dar testemunho daquilo que eu creio. Para que a bênção de Deus me siga. Os sinais seguirão aos que... Então eu não tenho que fazer sinais. Um erro grotesco do mundo pentecostal sobre os sinais da parte de Deus. Eu não estendo as mãos para operar milagres. Eu estendo as mãos para clamar a ajuda do nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é no nome dele e os sinais me seguirão por causa do nome dele na minha vida. Porque eu dou valor. Porque eu dou valor a isso. Então, quando você dá valor à presença do Senhor, à presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, à presença dessa pessoa magnífica, nós falamos aqui na quinta-feira, o conselheiro, quando você dá valor aos conselhos dele, sabe, o amigo, ele fala, quando você procura ouvir a sua voz, os sinais seguirão aos que creem. Eu não digo para Deus, faça agora porque eu quero. Não. Eu digo, Senhor, senão segundo a tua vontade, os sinais seguirão aos que creem. Esse é o pano de fundo, queridos. Eu chego aqui na vida de Obed-Edom. As bênçãos de Deus, queridos, é tão interessante, tão linda que, sabe, quando Deus começa a abençoar alguém, o povo fica sabendo. É difícil esconder a bênção de Deus por muito tempo. Você pode até, sabe, tentar guardar ela contigo, ali com carinho, mas não dá.
A bênção de Deus ela é tão grande, tão grande, tão grande, que quando ela vem na vida daquele que dá valor, daquele que vive para a sua palavra, as bênçãos de Deus são tão explosivas na vida dele, que não dá para segurar, não dá para trancafiar dentro de 4 paredes. Olha, Davi, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Por causa de quem? Por causa de quem? Nós lemos aqui, versículo 12. Por que Deus abençoou a casa de Obed-Edom? Deus abençoou a casa de Obed-Edom porque Obed-Edom era o cara. Deus abençoou a casa de Obed-Edom porque Obed-Edom se vestia bonitinho. Porque Obed-Edom, não, Deus abençoou a casa de Obed-Edom porque ele era o mais top de todos. Deus abençoou a casa de Obed-Edom porque porque era o mais... Não, Deus abençoou a casa de Obed-Edom por quê? Por causa da sua presença. A presença de Deus era manifesta na casa de Obed-Edom, na vida de Obed-Edom, na família de Obed-Edom, no lar de Obed-Edom. Não se falava de outra coisa dentro daquela casa a não ser a presença de Deus. Por isso, tudo que ele colocava a mão prosperava. Por isso que tudo que ele colocava a mão dava certo. Por isso que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Os seus negócios, o seu plantio, tudo, Deus prosperava. Tudo Deus prosperava. Quando eu li isso aqui, queridos, eu disse para Deus, eu quero essa bênção na minha vida. Eu quero essa bênção na minha vida. Você quer essa bênção na sua vida? Amém? Amém ou não? Amém? Senhor, eu quero a bênção de Obed-Edom. Não é assim que a gente fala? Amém. Eu só quero mais 5 minutos da tua atenção, queridos, porque eu não vou pregar sobre isso. Só fiz esse arrodeio todo, só para fazer você dormir. O que eu quero pregar para você, queridos, rápido, em 5 minutos. Mostrar para você que Obed-Edom não estava dando valor a um caixote. Na vida e na casa de Obed-Edom, o que valia era o que tinha dentro do caixote. Sabe o que tinha dentro do caixote? Eu vou mostrar para você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8, versículo de número 9. Na arca, nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Sabe com quem Deus tem compromisso, Rudinei? Com quem guarda a sua lei. Você sabe por que Deus descia na casa de Obed-Edom? Porque não se falava na vida de Obed-Edom outra coisa senão a lei de Deus, a palavra de Deus. Não se falava na casa de Obed-Edom outra coisa senão guardar a lei de Deus. Dentro daquele caixote tinha as tábuas da lei que Moisés colocou. Dentro daquele caixote tinha: não matarás, não furtarás, não roubarás, não farás para ti imagens de escultura, não servirás a outros deuses, não cobiçarás a mulher ou a casa do teu próximo. A lei de Deus, que resume toda a vida do ser humano, estava dentro daquele caixote. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele desce onde a casa mantém em ordem a sua palavra. Se a sua casa não se fala em outra coisa a não ser na lei de Deus, na sua família, na sua vida, se prepare, porque Deus vai te abençoar. Se prepare, porque você vai prosperar. Se prepare, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aquele que honra a sua palavra, aquele que guarda a sua palavra, aquele que diz: eu guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, esse será abençoado por Deus para todo sempre, porque ali habita a sua palavra. Aleluia!
Eu não tenho outro prazer a não ser na lei de Deus na minha vida. Olha, Josué, medita nessa lei de dia e de noite, para que tenha cuidado de ti. Guarda essa lei no teu coração, medita, coma. Para quê? Para ser abençoado por Deus, para vencer batalhas, para saltar muralhas, para ver muralhas caírem, para ver o gigante cair, para que Deus se manifeste em conformidade com a sua palavra. Deus não vai se manifestar em conformidade com o meu decreto, porque o meu decreto não presta para nada. Deus não vai se manifestar em conformidade com o meu sentimento. Ele mesmo disse de que tudo que tenha que guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então não é o meu sentimento que vai fazer Deus se manifestar. Deus não vai se manifestar por causa do meu psicológico. Ele mesmo disse: pensai nas coisas que são do alto. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Então não é o meu psicológico que vai fazer Deus se manifestar, mas Deus se manifestará na minha vida quando eu disser: não tenho outro bem a não ser a tua palavra. Ele vai se manifestar. Ele vai trazer a bênção da casa de Obed-Edom. Não precisa de muito tempo não, querido. Precisa não, porque o tempo não está ao nosso favor. Quem disse isso? Sai, foge disso aí. O tempo não está a seu favor, não. Você vai morrer e o tempo vai continuar. Porque não está ao seu favor. O tempo te mata. Te mata de raiva, te mata de cansaço, de ranço, sabe? De negatividade. O tempo faz isso. Por quê? Porque você pensa nele. Agora, quando você esquecer do tempo e começar a olhar para o dono do tempo, aquele que vive fora do tempo eterno, aquele que controla o tempo, aquele que diz assim: 1000 anos para mim é como um, e um dia é como 1000. Quando você começar a olhar para ele, o que ele vai fazer? Usar o tempo ao seu favor. As coisas vão começar a se encaixar no seu devido lugar, no seu eterno tempo. E aí você vai viver. E aí você vai pensar positivo. Você vai deixar de pensar negativo. Você vai começar a olhar para a palavra. Você vai olhar para a vida de Obed-Edom e vai dizer: não, Deus não foi legalzinho com Obed-Edom só porque gostou dele. Não. Você vai enxergar em Obed-Edom um sinal de aprendizado para os dias de hoje. Que sinal é esse? Ele deu valor à palavra de Deus, ao símbolo, aquilo que estava ali, aquilo que era representado ali. Por isso a bênção desceu na sua casa. Eu sei que é difícil, querido. A gente está, sabe, num cenário do século XXI misto. É muito mais fácil para o casal em que os dois são servos do Senhor. É muito mais fácil dizer: vamos orar. Porque o cônjuge vai dizer: a gente precisa orar. Então os dois ajoelham. Agora, quando há o relacionamento misto, é muito difícil. Eu compreendo isso. Só que o apóstolo Paulo falou a respeito do casamento. Ele disse assim: a esposa serva de Deus santifica. E assim, o homem santifica. Então, aquele que traz consigo a presença de Deus por causa da sua palavra tem autoridade no mundo espiritual. Para quê? Para pedir ao Senhor o milagre em seu nome, conforme a sua vontade. É o que o apóstolo Paulo ensina. Então, o que falta para nós? Compreendermos isso, que temos que ter posição diante da sua palavra, diante da palavra do Senhor. Pararmos com os mimimis da vida, sabe? Qualquer coisinha, mas também, não. Abraçarmos a palavra do Senhor, ajoelharmos e dizermos assim: Senhor, eu estou na tua presença, eu honro a tua palavra. Cristo achou lindo quando o jovem rico disse: eu guardo teus mandamentos desde criança. Ele falou: perfeito, que eu te conheço. Então é você dizer para o Senhor: eu guardo os teus mandamentos.
mandamentos, porque Deus conhece, Deus sabe. Se você guarda ou não, Ele sabe. Eu não sei, porque eu não vivo contigo, mas Ele sabe, Ele te conhece. Então, se você guarda a lei de Deus, você atrai a bênção de Deus para a sua vida. Eu poderia perguntar para você aqui, será que Deus nunca te abençoou desde o dia em que você levantou as mãos para Ele? Você me contaria 10 bênçãos, 10 vitórias aqui. Você diria para mim assim, Tiago, aquele dia. Agora, por que Ele te abençoou? Por causa da sua palavra. E eu resumo aqui, queridos, mostrando para você isso aqui como símbolo. Mostrando isso aqui como um pano de fundo. As coisas antigas são espelhos das coisas novas. E para as coisas novas. Se Deus, Ele descia naquele caixote, Ele designou uma casa para isso. O que nós lemos aqui na quinta-feira, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Ele estará convosco e em vós. Vós sois o templo da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele tem uma morada, não é mais o caixote, porque o caixote se perdeu. Agora a casa que ele desce é a sua vida, é onde ele mora. Então é aí, querido, que você precisa guardar a sua palavra para que te vá bem na vida que você tem. É onde o Espírito do Senhor está. E aí? É contigo. É você bater no peito e dizer assim, obrigado, porque no dia que eu levantei as mãos, a primeira coisa que aconteceu, o Espírito Santo te sela. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios. Temos o selo do Espírito Santo em nós. Quando eu levanto a mão e digo para ele, Senhor, eu te quero na minha vida como meu Senhor, na mesma hora o teu corpo vira templo do Espírito Santo, ele te sela. E é onde ele vai descer, onde ele vai se manifestar, onde ele vai estar presente, onde ele vai fazer a sua morada, onde ele vai limpar, ele vai guiar. Já viu casa suja, hein? Já viu casa suja? Eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de emoções e psicológicos. Já viu? Pensamentos, voando no tempo, pensando naquilo que não presta, naquilo que não é bom, negatividade para a vida. Sabe? Tem pessoas que não pecam na prática, não entregam o seu corpo ao pecado, mas você senta para conversar em negatividade o tempo todo. É psicológico deturpado, sabe? Só pensa naquilo que é negativo. Você conseguiria viver numa casa assim? Seja sincero comigo, querido. Você conseguiria viver numa casa assim? Particularmente eu não. Agora, será que o Espírito do Senhor consegue morar num templo assim? Consegue viver e ter espaço? A física me ensina que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se tem espaço para mim, não tem espaço para ele. Agora, quando eu dou espaço da casa dele para ele, as coisas começam a fluir de forma diferente. O que é negativo passa a ser positivo. E eu começo a ver as bênçãos de Deus conforme a sua palavra. Eu começo a ver as bênçãos do Senhor conforme a sua palavra. Conforme aquilo pela qual ele tem autoridade. Ele tem relação, que é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que fica para nós nessa noite, queridos? O que fica para nós aqui? Para nós seguirmos. Para nós, sabe, acordarmos pela manhã, se o Senhor nos permitir, e enfrentarmos o nosso dia a dia. O que fica para nós? Não existe nada mais importante para o ser humano do que a verdade, que é a sua palavra. É por causa dela que eu serei abençoado. É por causa dela que tu serás abençoado. É por causa dela que eu receberei as bênçãos de Deus sobre a minha vida. E é por causa dela que os planos de Deus irão se cumprir na sua vida. Basta você acreditar que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Obed-Edom abraçou a causa por causa da palavra de Deus.
E o Senhor o abençoou. Não demorou muito tempo e começaram a dizer: foi abençoado, foi abençoado. Olha o testemunho, foi abençoado, foi abençoado. Por quê? Por causa da sua palavra. Aleluia. Deus não vai ter compromisso com nada que não seja a sua palavra. O que é mais importante para você? Eu deixo para você refletir. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Se coloque de pé, por favor. O que é mais importante? O que é mais importante? Uma certa feita, eu conversando com a Rosângela, ela ia botar um currículo numa empresa, eu disse para ela assim: meu amor, Deus é poderoso para te dar, sabia? Para te colocar lá. Mas se Ele não te der, o que é mais importante? É glorificar a Ele, porque eu estou esperando, eu quero aquela de lá. Eu estou esperando ela. Fui nela. Então Deus, Ele é só Deus, Ele só é Deus na minha vida se lá se abrir. Aí eu vou dizer assim: ó, abriu, é minha, foi Deus que me deu. Mas isso não aconteceu. Mas e se for o bandista? Para não usar o termo pejorativo, macumbeiro. Se for ele que ganhou, que passou, que foi aprovado lá. Se foi ele. Se foi o espírita. Se foi o cara que está lá no dia de hoje assistindo o jogo lá do Vasco, seja lá quem estiver jogando futebol aí, e tomando um copo de cerveja, e ele foi lá e passou no concurso público. Se foi ele, o que você vai fazer? Você vai botar o dedo para cima? Hã? O que você vai fazer? E aí? O que é mais importante para mim? É tudo do bom e do melhor dessa terra? Ou quem criou ela? Ou quem fez ela? Ou quem tem o poder para fazer outra melhor? Porque é o que parece. Eu vou para o meu Pai e vos prepararei lugar. Tem coisa melhor aí, querido. Tem coisa melhor aí. Eu acredito na bênção de Deus para a nossa vida aqui. Acredito sim, porque nós estamos vivos e precisamos pensar positivo. Mas nada nessa terra pode substituir o lugar da palavra de Deus em nós. Nada pode substituir o lugar da presença de Deus em nós. Ele precisa ser a nossa completude em tudo. Ele precisa ser a nossa saúde. Ele precisa ser o nosso pão. Ele precisa ser tudo na nossa vida. Ele tem que ter o primeiro lugar em tudo, conforme a sua palavra em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui com a certeza de que você vai ser abençoado por Deus, mas guarde em primeiro lugar a sua palavra, porque Ele é o seu, é o nosso Deus, para todo sempre. Aleluia. Feche os seus olhos, amado Deus e eterno Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor criou do bom e do melhor, tudo, Pai querido, que eu tenho visto muita gente viver. Eu quero te agradecer, porque só estão vivendo porque o Senhor criou, porque o Senhor é dono de tudo. Pai querido, e obrigado porque o Senhor vive em nós. Pai querido, obrigado pela sua palavra, porque a sua palavra está em nós. Pai querido, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E o Senhor, Pai querido, é a nossa porção. O Senhor é o nosso Deus. Por isso nós te glorificamos nessa noite. Por isso te exaltamos nessa noite. Bendizemos o teu santo nome para todo sempre. Não deixe a tua palavra morrer em nós. Pai querido, que o teu Espírito nos aviva, nos leve, Pai querido, para a tua palavra, para o centro da tua vontade, e que o Senhor se manifeste em nós, conforme, Pai querido, a sua palavra. Nós te pedimos nesta noite, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, Pai querido, por tudo, no nome, por obra e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você aplauda ao Senhor
querido, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Ele é o Deus, Ele é o Senhor dos senhores, para todo sempre. Queridos, na terça-feira temos o Gessel, firme, terça-feira. Quinta-feira, nosso culto, à noite. Sábado, consagração. E domingo, o nosso culto de celebração. Amém? E em breve está vindo aí mais um Gessel, né, Fabiana? Ô, glória. Daqui a pouco nós vamos anunciar. Vamos aí, agora vamos ter 50 Gessel aí, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento. Que o Senhor possa, Pai querido, nos dar uma semana cheia da Tua graça, nos dar uma semana cheia da Tua paz. Pai querido, nos desperta para lermos mais a Tua palavra, meditarmos mais na Tua palavra. Fala conosco, Pai querido, porque queremos Te ouvir. Nos dê aí, Senhor amado, uma semana de vitória, Pai querido, sobre, Senhor amado, as adversidades, para que glorifiquemos o Teu santo nome. Nos leve em paz, Senhor amado, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, a irmã Kátia, que está lá, Senhor amado, na labuta com seu sogro, Pai querido, que está ali, Senhor, acometido daquela enfermidade, internado, Pai querido, a irmã Marli, que também está se recuperando, a irmã Cristina, que está se recuperando daquela cirurgia, Senhor amado, todos aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que eu não lembro o nome, mas o Senhor sabe e conhece o nome de cada um deles, que o Senhor possa visitá-los, Pai querido, nesta noite, e dar a eles, Senhor amado, a vitória, e dar a eles a graça, e dar a eles, Senhor amado, a Tua porção, a porção do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos nesta noite, Senhor amado, leva-nos em paz, no nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai em paz, queridos, no nome de Jesus.